Então, só o que ele criou em mais ou menos 3 minutos e 43, tá? Já levaria talvez uma horinha aí para criar. O que ele criou em 9 minutos, talvez em outras tecnologias poderia levar 1h30, 2 horas a 3 horas para criar. Que já foi uma tela, já tem todas as ações de back-end para fazer escrita dessas tabelas e por aí vai. E em outras tecnologias, literalmente pode consumir entre 2 e 3 horas. Nesse ponto que ele está aqui, ó, 20 minutos, tá? Eu me arrisco a dizer que pode levar entre 3 a 5, 5 a 6, talvez um dia, dependendo da experiência da pessoa, 8 horas para criar o que ele criou aqui em 20 minutos. 3 anos de experiência de .NET, 2 dias. 30 anos de COBOL, uns 10 anos em PHP raiz. Levaria 1 a 2 semanas para fazer em PHP e MySQL. O Marcos escreveu aqui, eu vou ler o chat, o Dairon já fez 1000 coisas, Jesus. Ele criou front e back aqui na frente de todo mundo, só que sem a complexidade de fazer código, tela preta. Hoje a gente vai ter uma live técnica com o Dairon, mas não é uma live do tipo que ele nem vai fazer tão rápido como se fosse o nível dele, ou seja, num modo de programação, aquele modo tipo, botou o fonezão de ouvido, bota o teu rock, o teu sertanejo, o teu samba, o teu fado, enfim, o teu pop, a música que você quiser, ou seja, ele não vai fazer naquele ritmo tipo, estou programando, não falem comigo e super acelerado, tá? Mas também não vai fazer tão detalhado, né? Como a gente faz, por exemplo, dentro de um curso, de uma academia, né? Que a gente pega ali cada passinho, explica cada passo, por que está fazendo aquilo, qual que é o racional. Então, a aula técnica que a gente vai ter hoje, tá? Não é uma aula para você pegar ali, tipo, não, eu vou parar enquanto eu estou assistindo, eu já vou fazer aqui no computador, tá? Se quiser depois tentar replicar, pode tentar replicar depois, mas o objetivo aqui não é vocês pararem e reproduzirem o que o Dairon está fazendo aqui agora, tá? Durante essa live. É legal, quem quiser fazer depois, assim, quem não fez, né? Quem já fez a aula número 1, que é mais importante, então, queria dar uma brincada, tá? Pode exercitar, mas o objetivo não é esse, tá? Até porque a entrega que o Dairon vai fazer aqui não é uma aula, tipo assim, cada passinho, cada coisa, cada detalhe, tá? Até porque a gente tem pessoas com níveis diferentes de programação aqui, de conhecimento em programação. Então, a live, tá? Ela vai ser um meio termo, mais para vocês verem assim, cara, o objetivo aqui, tá? Vocês conhecerem um pouquinho também do Dairon, que é um dos nossos instrutores, né? Muitos de vocês provavelmente já viram vídeos de entrevistas do Dairon, onde ele contou a história dele mesmo, mais aprofundada, de onde ele começou, né? Então, assim, o Dairon começou do zero também, com OutSystems. Ele é aluno da Masterclass, tal como o aluno que a gente entrevistou ontem também, então ele vem já de uma turma mais antiga, e hoje ele já trabalha com OutSystems no dia a dia, e inclusive é um dos professores, né, da nossa academia. Inclusive, ele dá ali o que a gente chama do starter, né? Que é o módulo base da nossa academia, tá? Então, muito legal vocês também conhecerem um pouquinho aqui. Lembrando que o que vocês vão ver não é nem o Dairon programador, quando ele está ali, cara, ligadaço ali, programando tipo a 1000 por hora, tá? E nem também é o extremo de tipo do Dairon, tipo dentro da academia, que é uma coisa bem detalhada e pega na mão, passo a passo. Não sei se tem algum aluno aqui da nossa academia acompanhando, né, aqui a live agora, mas que pode, né, que já viu as aulas do Dairon, que pode dizer, né, assim, cara, ele tem uma didática muito legal, o pessoal elogia muito. Acho que justamente por ele ter vindo desse trajeto de não ter essa bagagem a bagagem prévia de programação. Então, ele fez uma jornada entrou na academia, foi contratado daí como suporte da nossa academia, e daí ele transitou para trabalhar em projetos de OutSystems conosco, né, pela parte de consultoria, né? Então, é muito legal, assim, você ver como que ele levou isso para a didática do dia a dia dele, né? E dentro da academia a gente, assim, chove de elogios pro Dairon, né? E eu acho que muito por ter essa coisa, assim, de ele veio, né? Ele veio lá do começo mesmo, então ele tem essas preocupações de tipo, cara, para eu ensinar isso daqui, eu tenho que ensinar isso daqui antes, senão não faz sentido, né? Então, ele sabe que eu sou fã dele, como fã de todo mundo que a gente traz aqui para as nossas empresas, né? Tanto para academia como para digital, enfim.
E só para avisar, né, que o objetivo aqui não é parar e tipo assim, não, eu vou parar e reproduzir, não. Prestem atenção muito mais na mecânica da coisa, tá? Se identificar com o jeitão de programar com OutSystems. Isso aqui é o principal, acho que é o principal objetivo dessa live. Então, essa live vai ser legal para vocês verem assim, aquilo que o Rafa construiu ali tem um jeitão assim, tem aquele jeito de arrasta e solta e tal. E muita gente já falou, pô, só isso ali que o Rafa construiu em meia hora, em 20 minutos, eu levaria 1 dia, 2 dias, 3 dias para construir, tá? Então, é legal você fazer esse comparativo agora de o Rafa construiu aquilo ali, mas será que depois para construir um negócio mais visual, com fotografia, com base de dados criada sob medida, com preço, com não sei o quê, com listagem, será que daí ali naquele ponto não vai ter que ir lá para a tela preta e começar a codificar, a codar, ou vai ser ainda aquele jeitão arrasta e solta? Então, essa live aqui, ela vai ser muito legal para ver isso, que que tem gente que acha que é casca de banana, né? O Rafa mostrou lá, daí só aquele crudezinho ali que é fácil de fazer, né? Então, assim, é óbvio, é o segundo dia de contato de vocês com OutSystems, a maioria de vocês aqui, né? Então, o Dairon não vai explicar em detalhe cada coisa, mas vocês vão ver assim, o que ele vai conseguir produzir no nível intermediário de velocidade, e até posso dizer assim, cara, eu até me arrisco a dizer que é bem mais lento que intermediário, tá? Porque para programar essa aplicação aqui, até posso falar depois, tá, Dairon? Assim, pode depois ali se fosse para programar ela assim, sem parar para explicar, né? Quanto tempo que tu acha que levaria para programar ela sem parar para explicar? Ou seja, tipo assim, num projeto, né? Recebi esse requisito aqui, já sei mais ou menos o que eu vou fazer, né? Sem ter que parar para explicar para ninguém, tipo assim, o Dairon e a máquina dele, quanto tempo que levaria, tá? Então, daqui a pouco eu vou te pedir para falar isso daí, mas esse é o efeito, tá? Que eu quero aqui. Esse é o efeito que vocês devem ter aqui, de tipo, o que vocês vão ver aqui tá longe de ser a produtividade. Mas mesmo assim, o que ele construir aqui em 1 hora e meia, não sei quanto é que tempo que vai levar a live, tá? Eu quero que a galera de programação que está aqui, que já programou em outras tecnologias, tá? No final diga, tá? Assim, o que a gente vai construir aqui em X tempo, tá? Vai escrever aí no chat, vou pedir para escrever no chat, tá? Quanto tempo que levaria na tecnologia? Então diz assim, Rafa, vi a live aqui junto e no meu caso, em tecnologia tal, com tantos anos de experiência, acho que eu levaria tanto tempo, tá? Então, coloca isso daí na live depois, no final, tá? Para a gente só fazer o comparativo. Então, é isso. Sem mais delongas, então, Dairon, só se apresenta, fala aí um pouquinho assim, eu já contei um pouco de leve aí a tua jornada, né? Mas para o pessoal conhecer, também muita gente já viu a tua live de entrevista, aquela live mais aprofundada lá, tá? Mas só se apresenta aí, o Dairon, quem ele é, quantos anos, enfim, e aí cai para o mão na massa, porque, como a gente prometeu, a gente vai ter lives mais de entrevista e lives mais técnicas, e essa daqui vai ser uma daquelas lives mais técnicas, tá bom? Pode seguir aí. Fechou. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Beleza. Bom, galera, meu nome é Dairon, né? Eu tenho 29 anos. Eu sou desenvolvedor OutSystems desde 2020. 2020 eu conheci esse cara aí, esse maluco aí, que vocês devem ter visto também nas propagandas aí. E eu caí aqui de paraquedas igual vocês estão aqui agora, né? Eu não tinha contato com programação antes. Uma curiosidade bem grande é que eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema. Né? É meio que uma ironia do destino eu ter caído em desenvolvimento hoje, porque na época que eu fiz faculdade, eu não era da área e não continuei na área, não entrei na área, nem nada. Então, tipo assim, foi uma mera oportunidade que eu tive na época, em 2016, e acabei, por coincidência, caindo nessa área, mas assim, foi aquela faculdade empurrada com a barriga, né? Porque eu não era da área, eu não continuei na área, coisa mais difícil de aprender, e era só no código, né? Então, não era minha praia e eu não continuei naquilo. E aí, em 2020, que eu conheci OutSystems, que foi assim o meu contato mesmo com programação. Eu não vim de programação, então aprendi do zero mesmo. E eu senti toda a dificuldade de quem não tem conhecimento, né? Então, por isso, hoje eu sou instrutor da academia.
Para quem está na academia, quem vai entrar, o primeiro módulo, que é o módulo básico, quem dá aula sou eu. Então, eu senti todas as dores que os iniciantes teve. Então, eu sei o que detalhe entrar, né? Como explicar para conseguir as pessoas entenderem melhor, ainda mais quem não está vindo dessa área. É isso aí, tem 3 anos e meio com o Rafa, né? Que foi o meu primeiro contato com OutSystems e depois eu já caí aqui na empresa também. Uma pergunta que o pessoal fez aqui, né? Bem rapidão assim. Se você é fluente em inglês, eu já sei a resposta, mas a gente coloca todo mundo em inglês aqui, mas porque a gente tem esse objetivo também de trabalhar para fora, mas pode falar aí, Dani. Não sou fluente, eu não tenho inglês, inclusive entrei na Digital, tipo assim, com aquele inglês de tradutor, né? Então, tudo que precisava traduzir. Assim, desde quando eu entrei na Digital, eu faço inglês, então eu estudo inglês há 3 anos e meio, mas assim, não... Zero inglês. Entrei na Digital, entrei na área com zero inglês. Não, isso aí é uma coisa que não é necessário para você entrar no ramo, entendeu? Show. Eu acho que é isso aí, né? Beleza. Pode seguir. Não, era mais só porque é uma curiosidade que o pessoal tem às vezes da coisa do não tem vaga para quem não tem inglês, né? E isso é mito, né? Depende muito da característica da empresa, se ela trabalha para empresa nacional, internacional, mercados. Então, inglês é importante e a gente sabe que isso ele permite uma escala diferente, né? Mas não é por ter inglês que não tem gente batendo na porta. Todas, eu sei que é até estranho aqui fazer essa live meio em partes, né? Fazer ela com o Dairon, porque ele trabalha para mim, então assim, é estranho ele dizer, pô, Rafa, cara, toda semana tem gente no meu LinkedIn me oferecendo. Então fica esse modelo misto assim, mas a gente sabe que é assim, a gente sabe que o mercado é assim, tá? Mas é mais esse mito de que é obrigatório ter inglês, né? Na minha história, vocês conheceram, foi um pouco traumático tal, a questão do inglês lá, para quem ouviu a minha história ali, mas não é uma coisa obrigatória, mas eu sempre recomendo para todo mundo, né? Se puder colocar inglês como minha prioridade em paralelo, é legal. Independente disso, a necessidade de programadores OutSystems, ponto, né? Com ou sem inglês, ela é maior do que só, né, a questão de ter o inglês ou não. Tá? Então, eu mesmo como a Digital aqui, hoje a gente tem a maioria dos nossos clientes, mais 70% dos nossos clientes são do Brasil. Né? Então, nós temos aí, costuma rondar isso, né? Entre 20, 30, 20, 25% só dos nossos clientes são de fora que exigem inglês. Tá? Então, em Portugal, tem uma característica também de trabalhar para dentro de casa, um grande ninho, né, de empresas que usam OutSystems está mesmo em Portugal, mas também atende empresas de fora. Então, não tem segredo, tá? Vai trabalhar para uma empresa que tem projeto misto, né? Ela vai talvez te dar mais atenção se você tiver inglês. Vai trabalhar para uma empresa que só tem projetos nacionais, tá? O inglês fluente, né? O inglês fluente, ele acaba por não ser assim tão determinante, tá bom? Eu acho que é isso. E, Dairon, pode seguir aí. Eu vou expandir a tela aqui, então, agora, tá? Para a gente começar o mão na massa. Peraí. DD to Stage. E pode começar. Eu já não lembro de linhas gerais, né? Mas, assim, explicar um pouquinho do que está construído, né, Dairon? E aí, depois, você faz a construção, a reconstrução. É isso, né? Acho que era mais ou menos assim que a gente tinha falado, né? Tá, a tela tá partilhada? Tá, já tá partilhada aqui no tá bom. no Tive uns problemas técnicos antes aqui, então não vai afetar em nada, eu acho. Então, a ideia aqui é o seguinte. Eu construí uma aplicação bem simples, só para apresentar na live aqui. E, basicamente, é uma aplicação para criar anúncios, né, para veículos. Então, a gente tem aqui alguns veículos anunciados. É uma listagem básica, uma galeria, né, mostrando aqui as fotos, as imagens dos veículos e o nome do veículo, categoria, etc., valor. E construir alguns filtros aqui em cima, né, alguns filtros simples, só para a gente fazer fazer a filtragem desses veículos que aparecerem aqui.
Então, passando basicamente pelos filtros, a gente filtra por disponibilidade e filtra por categoria. E a gente tem um filtro aqui também básico por nome do veículo, né? Modelo do veículo, filtro aberto. Essa aplicação, ela está em React, né? Uma aplicação padrão. E depois eu consigo disponibilizar o link aí para vocês verem. E a gente vai construir ela aqui, agora do zero, construir exatamente do zero, até ela chegar nesse resultado aqui, certo? E depois a gente disponibiliza a URL dessa aqui final, porque a que a gente vai construir vai dar muito trabalho para cadastrar as coisas, mas a ideia é chegar nesse mesmo resultado, beleza? Então eu acho que já dá para a gente iniciar aqui. E aqui é o seguinte, essa aqui é a aplicação construída aberta, eu vou fechar ela aqui, e a gente vai construir uma aplicação nova. Vai ser em Reactive mesmo, né, tipo Reactive Web App, e eu vou chamar ela aqui de Garage. Garage pode ser tudo em português, tá, Darno? Sem qualquer estresse. Tabelas também, tudo em português? Assim, o que for mais tranquilo para ti. Né? Não tem tá certo e errado. Se tu preparou já dados em Bootstrap em inglês e por aí vai, os nomes dos veículos, segue do jeito que tu quiser, mas é tranquilo, tá? O que tu preparou antes, tá? Ou seja, faz do jeito que tu quiser ir. Preparei nada, eu construí do zero. Tá bom, então. Eu preparei ela construída ali, agora aqui a gente vai construir do zero, então do jeito que for melhor. Então vamos lá. Vou criar uma aplicação aqui, padrão Reactive, módulo Reactive mesmo. E aqui é o seguinte, vamos começar criando as nossas tabelas, né? A única coisa que eu vou usar aqui é uma colinha pelo nome das tabelas. E eu vou construir em português mesmo, então, as tabelas, né? Vamos ter uma tabela aqui para a gente guardar a marca do veículo, né? Um atributo só de nome. Eu vou explicar assim bem por cima, tá? Só para a gente adiantar o passo. Como a gente já alinhou também no início, né? Ele não vai fazer naquele modo tipo, cara, tô programando, eu já sei o que é, aqui não tem que explicar para ninguém. Então, é sempre uma visão de helicóptero. Ele está criando tabela, está criando a modelagem de dados, onde a gente vai guardar os dados da nossa aplicação. Tá? Então, não vai entrar no mínimo detalhe ali. É mais visão alto nível, para vocês verem nessa questão de velocidade e que, apesar de que ele vai criar uma coisa bem mais completa do que a gente criou na aula número 1, tá? É tudo desse mesmo jeitão visual. Né? É tudo desse mesmo jeitão visual. Exatamente. Então, eu vou criar aqui, eu já criei uma tabela de marca, estou criando uma tabela estática de categoria. Por causa dessa tabela aqui, a gente não vai criar esses registros. A gente vai deixar esse padrão, não criar pela aplicação, né? Vamos deixar criado aqui pela plataforma. Né? Os estáticos a gente mostra, eu acho, na aula número 2, Dairon, que para quem é de programação aqui, ele funciona como um enumerado, né? Então, são tabelas de domínio já conhecido, vamos dizer. Uhum. Vou criar aqui os combustíveis dos veículos. Acho que dá para criar também. Tô com uma colinha aqui, tá, gente? Mas só para não esquecer as tabelas. Mas eu vou criar tudo do zero aqui para vocês. Então a gente tem categoria, combustível, né? Porque são coisas que não variam muito, né? Categoria, combustível, o tipo de transmissão, se é manual ou é automática. Poderia ter mais aqui dual logic e essas coisas, mas eu vou colocar assim mesmo padrão. Mais basicão. E aí a gente vai criar aqui agora a tabela do veículo em si, né? Veículo. Eu vou puxar essas tabelas aqui tudo para o nosso diagrama, para ficar mais fácil da gente visualizar aqui como vai ficar no final. Essa aqui é a minha tabela principal de veículo, né? Aqui a gente tem cor, combustível, categoria, marca, transmissão. Então, o nosso veículo, ele vai ter um modelo, ele vai ter uma categoria, ele vai ter um combustível, vou puxar as relações aqui, uma cor, uma marca, uma transmissão, e aí a gente vai criar também aqui mais alguns campos para a gente guardar dele. Ó, desde que ele começou mão na massa mesmo, eu contei aqui 2 minutos e pouco, tá? Assim, mais ou menos.
de que ele clicou lá em começar a aplicação, tá? Isso aqui para criar em... Pode ir tocando aí, tá, Dairon? Isso aqui para criar em código normal, tá? Cara, me arrisco a dizer aí, pensando que isso aqui já vai criar as tabelas na base de dados para você, você não tem que ir lá no banco de dados, gerar script, mandar script. Só isso aqui acho que já leva, às vezes leva 1 hora, 2 horas, não sei, estou chutando aí, tá? Dependendo da escolha que você fizer de tecnologia. Então, uma pessoa muito, muito, muito boa, talvez crie isso aqui em meia hora, tá? Mas, assim, na média, é um negócio para, tipo, modelar, criar script e tal, mandar para a base de dados, depois repetir isso aqui, né? Então, só o que ele criou em mais ou menos 3 minutos e 43, tá? Já levaria, talvez, 1 horinha aí para criar, tá? Exatamente. Agora eu vou criar aqui a nossa tabela de imagem. Aqui eu vou colocar só uma imagem, tá? A gente vai ter só uma imagem de capa. Poderia criar uma tabela para ter um álbum de imagens, né? Mas aí ia ter mais trabalho, ia demorar um pouquinho mais a live. Então eu vou criar aqui cada veículo ele vai ter somente uma imagem, certo? Aqui o nome do arquivo. Imagem binária. Vou criar aqui uma tabela de veículo opcionais. Que a gente vai, esse veículo opcionais também vai ter, essa imagem, a imagem e os veículos opcionais também vão ser um relacionamento de 1 para 1. Então, um veículo vai ter uma imagem e um veículo vai ter um registro de opcional, né? Então, os opcionais aqui. De opcionais, o que eu vou ter aqui? Vou colocar aqui ar-condicionado. Vidro elétrico. Direção hidráulica. Airbag. Alarme. E ABS. Todos esses campos aqui vão ser booleanos, para a gente ticar se ele vai ter isso aqui ou não. E a gente vai ter uma tabela de veículo oferta. Para a gente criar a oferta uma oferta para algum carro que estiver disponível. Essa oferta vai ter o veículo ID, que é no caso qual veículo vai receber essa oferta, nome, telefone, e-mail, que vai fazer a oferta, né? Valor e descrição. São os caracteres. Então, a nossa tabela, basicamente, a nossa base de dados, né? No caso, basicamente é isso aqui. Beleza? Então, aqui, modelagem de dados, tabela para veículo, as tabelas estáticas de enumerado de domínios conhecidos, né? Categoria, transmissão, então, assim, tudo que por exemplo, automático, manual, a categoria, a cor dele vai cadastrar. As cores podem variar, a pessoa pode inventar um prata acobreado, né? Então, a cor a gente pode, é uma coisa que varia muito mais. Então, ele criou aqui um modelo de dados com relações entre as tabelas e com tabelas enumeradas. Na plataforma, a gente chama isso de tabela estática, né? E aí, assim, daria para falar 1 hora só sobre os benefícios da tabela estática, como ela melhora a tua vida, como ela tem rastreabilidade, né? Mas isso aqui é o modelo de dados, né? Como a gente tem gente com e sem experiência aqui, eu vou sempre fazer esse paralelo aqui de, tipo, explicar com um modo intermediário, tá, gente? Mas, na essência, ele modelou, preparou agora, tipo, a base dele, né, de dados aqui, para começar a modelar, então, a aplicação. Beleza? Beleza. Então, aqui a gente criou 9 tabelas, né? Vou selecionar aqui, eu consigo ver que a gente tem 9 elementos. E vamos começar a criar as telas. As telas vão ser o seguinte, a gente vai construir na mão, acho que 2 telas, mais ou menos, 2, 3 telas, e primeiro é a listagem no início, né? A gente vai ter uma tela para visualizar o veículo, uma tela para cadastrar o veículo. Aí eu vou criar telas padrões da própria plataforma utilizando o acelerador, porque elas não precisam ser muito bem organizadas, né, bonitinhas.
mas para a gente cadastrar a marca, cadastrar cor, etc. Uma sugestão que eu vou te dar, tá, Dairon, antes até. Ou pode criar e faz o Create Home, beleza? Então, ele está criando uma tela padrão, que ele já traz um layout ali da plataforma, que isso aí pode ser tudo alterado, tá? Então, uma coisa que já é uma boa prática também que a gente faz é o quê? Como ele já fez um bloco de construção, esse código ele ainda está só na máquina do Dairon, né? Então, ou seja, ele ainda não existe lá no ambiente de estudos do Dairon. Agora, ele vai clicar ali em One Click Publish, ou seja, para pegar esse código visual da plataforma, enviar lá para o servidor, para o servidor, né, para o ambiente de estudos, e lá ele vai criar, então, vai transformar isso numa aplicação real. Né? Então, assim, ela, para efeito de usuário, ela não tem nada ainda de especial, ela só tem uma tela em branco ali, né, que ainda só tem aquele menuzinho lá em cima e vai criar as tabelas de base de dados, tá? Mas aqui, ó, tá? Eu me arrisco a dizer que são 9 minutos, tá? Com o que ele criou aqui. O que ele criou aqui agora, que já foi uma tela, já tem todas as ações de back-end para fazer escrita dessas tabelas e por aí vai. O que ele criou em 9 minutos, talvez em outras tecnologias poderia levar 1h30, 2 horas a 3 horas para criar. Essa casca, apesar de ser ainda uma casquinha aqui, tá? E em outras tecnologias, literalmente pode consumir entre 2 e 3 horas. E ele terminou isso aqui em 9 minutos. E detalhe, 9 minutos ainda explicando um pouco para a gente. Tá? Explicando um pouco para a gente. Senão, eu me arrisco a dizer que na metade do tempo ele faria, né? Em 70% desse tempo, talvez ele faria a mesma coisa. Tá? Então, pode seguir aí, Dário. Desculpa, é só mesmo para ir fazendo essas intervenções para o pessoal ter esse paralelismo, né? Beleza. Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui veículos anunciados, né? Vai ser o título da nossa página inicial. E aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou fazer uma consulta na nossa base de dados para trazer os veículos, certo? Esses veículos, eles vão vir sem filtro, eles vão vir todos os veículos que a gente tiver na base, mas vão fazer 2 ordenações. Uma é para ver se ele está vendido, então a gente quer os vendidos lá embaixo e os que estão disponíveis no topo. E o outro a gente vai ordenar aqui por modelo, né? Fazer 2 ordenações básicas. Então, aqui é o que o Dário está fazendo agora. Criou uma consulta à base de dados para ir buscar os dados desses veículos que em algum momento a gente vai cadastrar. Nesse momento, essa aplicação não tem tela de cadastro ainda, não tem a tela de veículos anunciados, né? Mas ele vai, a gente vai ter esse cadastro, né, de veículo, fotografia, o tipo, a marca, a transmissão, tá? E o que ele criou ali foi uma consulta à base de dados. A plataforma tem essa forma low code de fazer a consulta, ou seja, que você não escreve o SQL, né? Que é aquele código, vamos dizer, tela preta, né? O SQL mais raiz na mão, mas você também tem uma outra forma de escrever o SQL também mais raiz. Apesar de que o Dario não vai mostrar aqui, tá? Tem uma bolinha que você arrasta ali da plataforma para ir lá e escrever o teu SQL na mão. Então, quem já tem uma base de SQL pode escrever o SQL na mão, mais raiz. Quem quer usar os aceleradores da plataforma pode usar os aceleradores e escrever esse SQL, essa consulta, né? Mais visual, mais low code. Tá? Então, o legal é que ela dá sempre essa coisa de velocidade com alta flexibilidade. Né? Agora o Dairon já está criando, ele até fez bem acelerado ali, mas ele está criando agora essa página de veículos anunciados, ele está criando uma daquelas páginas de galeria, né? Que você vê os cartõezinhos com foto e com nome, com preço, enfim. Então, isso aqui para começar essa galeria também, se vocês voltarem o vídeo ali, não precisa voltar agora, mas se vocês, se eu não estivesse falando aqui, tá? Foi um arrasta e solta, que ele puxou da onde? Da biblioteca de componentes visuais que tem na plataforma, tá? Que tem já umas dezenas aqui e depois tem mais centenas, milhares de componentes adicionais que dá para puxar e tudo gratuito, tá? Então, agora ele está criando essa galeria, né? E isso aqui, de novo, tá? Isso aqui, onde ele já chegou aqui, tá? Já aí, né, deixa eu pegar aqui só, com cerca de 12 minutos, 13 minutos aqui, já levaria aí com certeza umas horas para fazer em outra tecnologia, tá bom? Isso aí. Tá, a nossa tabela aqui de veículos. Eu vou precisar trazer algumas tabelas juntos, alguns joins, né, para a gente poder visualizar ali na tela inicial, que seria a categoria, transmissão
e eu preciso trazer a imagem do veículo aqui para a gente poder mostrar aqui nesse card. Aqui ele vai aparecer um pouco espremido, tá? Mas não tem problema por causa da resolução que eu estou utilizando aqui. Mas na tela ele vai aparecer bacana, vai aparecer quadradinho. Então eu vou configurar aqui agora a nossa imagem, para a nossa imagem receber a imagem do veículo. Esse que vem lá da base de dados, né, que a gente vai, ou seja, vamos trabalhar aqui nessa aplicação com upload, né, subir imagem para a base de dados, né? Então também que é uma coisa legal. Exatamente. Eu vou colocar aqui essa informação de vendido para ela aparecer com uma condição. Aqui ela vai aparecer o tempo todo, mas lá na tela a gente vai aparecer com uma condição, que vai ser quando a gente marcar o veículo como vendido, né? Então eu vou começar aqui mostrando o nome do nosso veículo, modelo, né, no caso, modelo do veículo. Aqui eu vou adicionar mais um container que vai ser, vou puxar special aqui, que vai ser a categoria do nosso veículo. Vou utilizar aqui até o seguinte, eu vou puxar direto da consulta aqui que vai me facilitar um pouco. Transmissão, não quero esse negrito. Transmissão, vou adicionar mais um container para a gente adicionar o ano do veículo. Aqui a gente, para mostrar o ano do veículo, a gente tem dois campos na tabela. Aqui um é o ano de fabricação e o outro é o ano de modelo. Então eu vou mostrar os dois, ano de fabricação, e vou concatenar com o ano de modelo. Vai aparecer primeiro o ano de fabricação, depois o ano de modelo. E por último aqui eu vou mostrar o valor. Usar uma formatação, isso aqui é padrão da plataforma também, para a gente poder mostrar valor monetário com formatação com casas decimais, separador de moeda, símbolo monetário, né? Então vou pôr aqui que vou dar o valor de preço, vou adicionar aqui o R-cifrão, vou ter duas casas decimais. Tô rindo aqui porque o pessoal, o Márcio escreveu aqui, eu vou ler o chat e o Dairon já fez 1000 coisas, Jesus. É isso aí. Vamos lá, vou mostrar aqui o modelo, vou colocar um nome maior aqui, acho que 18 pixels está legal. Vou colocar uma pré-visualização aqui, para a gente ver mais ou menos como vai ficar o tempo de uma coisa legal, né? O bicho papão, que também existe, né, tem que dominar CSS, JavaScript e HTML. Ele tá fazendo tudo isso daí. Ele tá mexendo lá por baixo, vai ter HTML, JavaScript e CSS. Só que de uma forma high code. De uma forma low code. Tá? Então, quando ele está fazendo formatações, escolhendo os tamanhos e tal, então assim, você já está trabalhando com HTML, JavaScript, CSS, os efeitos que vão ter ali. Então, assim, cara, só que para ele é transparente. Rafa, se eu quiser escrever um CSS na mão, raiz, dá para fazer? Dá. Rafa, se eu quiser escrever um HTML na mão, raiz, dá para fazer? Dá. Um JavaScript na mão, dá. Mas em 95, 98, às vezes 100% do tempo num projeto, tá? Você, com os componentes da plataforma que já abstraem isso, ou seja, que já tiram essa complexidade para você, você não toca em nada de JavaScript, CSS ou HTML, tá? Se me perguntar, Rafa, com os teus 17 anos, com os teus prêmios todos, reconhecimentos, clientes, grandes projetos de onde você passou, você se considera uma pessoa que domina JavaScript ou HTML ou CSS? Eu vou dizer, não me considero. Eu foquei em dominar a plataforma. Para quê? E dominar, aliás, dominar, né? Dominar uma palavra muito forte, mas tem uma bagagem muito grande, muito boa, porque dominar, eu acho que dominar é não ter mais nada para aprender, né? Mas a gente criei uma bagagem muito grande e foquei na plataforma, porque eu deixo e confio nela para ela cuidar da complexidade por mim, né? Mas o que o Dairon já fez aqui, então, assim, é o bicho-papão do JavaScript, CSS e HTML, tá? E ainda mais o bicho-papão do SQL, tá? Então, o que ele tem que se preocupar aqui? Com modelagem de dados, saber onde buscar, como cruzar,
quais as relações que ele tem que criar e os componentes que ele tem que buscar no arrasta e solta da plataforma, tá? Por exemplo, o que ele está arrastando ali agora, que a gente chama de container, é um div lá do HTML. Lá no final, no HTML, ele vai se transformar num div, tá? O label vai ser um spam, por exemplo, né? Um spam com N, né? Lá no HTML. Mas para ele é transparente, entendeu? Então, o bicho-papão de muita gente que desiste de programação, é porque, cara, para construir qualquer coisa, você já tem que ter, tipo, 6 meses, 1 ano estudando HTML, JavaScript, CSS, modelagem, não sei o que, tal. Tá? Então, isso é um bicho-papão que tem no mercado, né? Que faz muita gente desistir de programar. Tá? E aqui, ele está criando uma aplicação que vai ter performance. Tá? A Outsystems é utilizada por empresas gigantes para desafios gigantes. Tá? E lá por baixo, ele está criando, tá? HTML, JavaScript, CSS, modelagem, dados, tem integração, tem tudo. Então, é espetacular, tá? Nesse ponto que ele está aqui, ó, deixa eu ver, aqui, até vou botar 20 minutos, tá? Vamos botar aí umas 5 horas, talvez, tá? Para chegar nesse ponto do que ele criou aqui, tá? Pensando que ele tem que criar front, back, né? Tudo, né? Se fosse de outra tecnologia, tá? O que ele fez aqui em 20 minutos, eu me arrisco a dizer, vou sempre falar de faixas aí, né? Eu me arrisco a dizer que pode levar entre 3 a 5, 5 a 6, talvez um dia, dependendo da experiência da pessoa, talvez um dia inteiro, 8 horas para criar o que ele criou aqui em 20 minutos. Tá? Ó, até falou aqui, duração de sprint consistente dos 2 dias. A entrega é bem rápida, tá, Igor? Falando que estou criando aqui um pouco sem falar, mas... Não. Tranquilo. O que ele já utilizou ali em cima, né? Botões da plataforma, que são os button grupo de botões, né? Que servem justamente para esse padrão de filtro, né, que você tem. Eu quero ver tudo ou só um tipo específico? Eu quero ver todas as cores ou só um específico? Eu quero ver os carros disponíveis, os vendidos, ou todos, né? Então, alguns padrões que ele já trouxe ali, né? Esses padrões de filtros rápidos, né? E também depois tem um filtro de caixa de pesquisa que tem lá em cima, tá? Mas, de novo, tudo arrasta e solta, né? Tudo arrasta e solta. Isso aí. Tem uma ação aqui para a gente atualizar a consulta, né? Atualizar a consulta aqui, para quando a gente digitar no input, a gente vai colocar um change aqui para executar essa ação, conforme você vai escrevendo. O próprio input vai executando essa ação de atualizar a consulta e vai atualizando a nossa consulta para ir trazendo o veículo de acordo com o que a gente está escrevendo. Uma sugestão, Dadarno, se tu me permitir aqui, já publica para mostrar um pouquinho como é que ele está criado. Não sei se tu quer colocar como anônimos ali, né, para o pessoal ver também, mas já publica aí para a gente ver, tipo, a carinha dele rodando, que é um outro diferencial legal também, que é o quê? O que a gente chama de what you see is what you get, que é uma tradução, fazendo uma tradução simples aqui, tá? O que você vê é o que você tem lá no final, que é o quê? O que ele está programando aqui no estúdio não é exatamente igual, mas é muito semelhante ao que depois vai ser a aplicação real, a renderização dela lá na aplicação real, tá? Então, isso também é um outro fator muito legal, porque permite que você, quando esteja programando no estúdio, não fique tão às escuras, né? Assim, de tipo, cara, eu estou programando um negócio aqui que eu só vejo código. Eu não tenho ideia de como é que isso aqui vai ficar depois lá na ponta. E isso também é um fator de velocidade. Por quê? Se você consegue já ir arrastando e vendo ali como é que isso fica em tempo de desenho, como a gente chama, isso aumenta a tua velocidade e a tua assertividade para depois ver isso rodando, né? Para né, você evitar erros e fazer ajustes antes até de publicar. Então, é muito parecido o que ele vê aqui, já rodando a aplicação, com o que ele vê depois lá em tempo de desenho, como a gente chama, que é enquanto eu estou programando, né? Então, isso também é um diferencial de produtividade, tá? Porque permite que ele não fique tão às cegas lá no estúdio, em comparação com
a aplicação real que vai sair lá na ponta. Então, isso aqui também é um fator grande de produtividade, que no linguajar técnico, né, se chama, né, what you see is what you get. Tá? E aí, em muita tecnologia, tá, gente? Você programa, às vezes, completamente no escuro para depois chegar e ver o resultado. Então, isso também é uma dor que a gente tem de programação, né, que muita gente também desiste, que é, cara, tem que moer um monte de coisa ali de back-end, depois fazer o front, daí depois você liga os dois, né? Faz o sinal ali da cruz para dar certo, e depois só de muitas horas ver resultado. Aqui com 20 e poucos minutos ele já consegue ver uma tela. Então, assim, aquele ânimo de programar e já ver algo logo, tá? É muito diferente aqui. Então, isso também é um outro efeito positivo do low code, né? Que é tu ver o resultado rápido, tá? Exatamente. Aqui os botões já estão tudo funcional, né? Só precisa aplicar o filtro dentro da consulta agora e cadastrar veículo, porque a gente não tem nada cadastrado. Então, vou criar os filtros dentro da nossa consulta aqui. A gente vai pesquisar modelo que contenha o que eu digitar no nosso campo de input ali, né? Uma pergunta que o pessoal fez aqui, né? Se é responsivo, tá? Todos os layouts dela já são responsivos. Às vezes você tem que fazer alguma adaptação, algum ajuste de eu quero que ele quebre a linha ou eu quero que ele não quebre, tá? Então ela tem você tem um controle de comportamento ali também que você pode colocar, mas por padrão ela já cria isso tipo em modo responsivo, tá? Os elementos padrões, né? Eles já vêm com responsividade, porque já são desenvolvidos para ter responsividade. Só que, assim, se você for construir um elemento, ou se você quer que a responsabilidade de um elemento padrão se comporte diferente do que ele vem, você altera da forma que você quiser. Né? Se onde for igual a 1, os filtros que a gente vai fazer para fazer verificar por disponível, por categoria e pelo nome aberto, é o nome que a pessoa buscar. Então o Darwin está configurando a consulta, né, para preparar para os filtros de categoria, disponibilidade e ou busca de veículo, né, que é o filtro de texto. E, de novo, essa aqui é uma forma visual dele montar, né, mais low code, mas você também tem a opção de criar um SQL mais raiz, tá? Então, é legal porque ele abre a porta para esses dois mundos. Quem já conhece SQL para quem não conhece SQL. E mesmo para quem conhece SQL, já deixa aqui uma dica, tá? O SQL que é criado aqui dessa forma low code, ele faz uma série de otimizações para você sem que você nem perceba. Então, por exemplo, uma das otimizações que ele faz ele garante que depois essa consulta, quando ela for criada para valer, ele só vai buscar os campos necessários na base de dados. Porque quem já é programador de outras tecnologias aqui, sabe que fazer uma consulta base de dados, select asterisco, numa tabela gigante, versus só selecionar as colunas que precisa, tem diferença de performance depois que a tabela cresce. E aí, uma das grandes vantagens de usar, né, essa consulta aqui mais low code é que ela já faz uma série de otimizações para você automáticas, tá? E, de novo, velocidade, abstração, remoção de complexidade de low code, mas sempre te deixando uma porta de você ir lá e colocar um código mais raiz. Então, aqui, de novo, ela te dá essa hipótese de escrever o código raiz, SQL, ou você fazer ele mais low code. Tá? Exatamente. Inclusive, já tem versões da plataforma, aí já dá para fazer algumas brincadeiras com pesquisa que você monta a pesquisa baseado numa... tem um nome, isso é a mesma coisa que o ChatGPT faz, né? Você faz o prompt, pesquise a quantidade de tabelas por não sei o quê, né? E aí ele já vai trazendo ali, né? Por exemplo, o count employees, né? Então, é uma coisa que ainda está embrionária, né? Mas ele já faz um pouco disso, ou seja, até para... Cara, eu quero fazer uma consulta, eu quero escrever o que eu quero fazer ali na consulta, né?
No dia a dia de projeto, tá? Isso aqui é um daqueles aceleradores que a gente, tipo, sabe que está aqui, mas ele ainda tá num trajeto de evolução, né? Essa forma que o Dairon fez aqui de arrasta e solta já é uma velocidade absurda, né? Mas ela já começa, a gente já começa a ver essas partes de IA e muito antes da onda do chat GPT. Ela faz uma série de sugestões e automações e inferências, né? Utilizando inteligência artificial bem antes dessa onda aí do chat GPT ter chegado, né? Que foi, aí a gente está falando aí de 2023, né? O calor da coisa, tá? O pico da coisa. Mas ela já traz a inteligência artificial para dentro da plataforma para acelerar a vida do programador já muito antes disso. Tá? Isso aí. Agora eu dei continuidade aqui enquanto eu explicava aí. A gente seguir. Isso aqui eu vou criar agora a página aqui de veículo, para quando a gente clicar num veículo, entrar aqui dentro para ver os detalhes desse veículo, né? Que seria a página do usuário final, pessoa que quiser visualizar os detalhes de um veículo. Vamos lá, primeiro a gente vai mostrar a imagem do veículo aqui. E aqui embaixo eu vou colocar algumas informações do veículo. Vou utilizar aqui as colunas da plataforma. Aqui dentro, fiz o seguinte. Vou mostrar um modelo. Então a gente está aqui com meia hora de live, tá? O pessoal que está acompanhando a live viu até o ponto aqui agora, escreve aí no chat, já vou fazer um desafio intermediário aqui, tá? Que é o que o Dairon desenvolveu até o presente momento aqui, que é essa criação ali da tela de modelos, né? Que ele está começando agora o veículo ali. Quanto tempo que você construiria isso? Quanto tempo que você tem de experiência, né? Para quem já trabalha com programação, quanto tempo que você tem de experiência? Então escreve assim, ó, tenho X anos de experiência, trabalho com tecnologia tal, até aqui levaria tanto tempo, tá? Para construir. O que ele construiu aqui até agora em 30 minutos. Então eu já queria fazer esse desafio aí, esse checkpoint, né? Aqui embaixo eu vou colocar aqui os dados do veículo, né? Modelo, marca, categoria, combustível, cor, ano, quilometragem, preço, disponibilidade. Só fui copiando e colando aqui, depois eu vou só alterar os nomes. A marca. Vou colocar aqui o nome da marca. Categoria. Categoria label. Combustível. Cor principal, nome. Ó, a DVPL, 20 anos de DVPL, nem sei quanto tempo levaria. Lavarel levaria, né, em tecnologia Lavarel levaria, o framework, eu acho que é, né? Levaria 2 dias. Deixa eu ver aqui, João Paulo, Java, 3 semanas. O Pércio, 1 ano e meio. Deixa eu ver aqui, meu. João Paulo, desculpa, né? Em Java, 3 semanas. PHP, 1 semana para mais. Disponibilidade.
disponibilidade, eu vou colocar um if em tela aqui, para a gente poder mostrar se o veículo foi vendido ou não. Vendido. Vendido aqui. Vou mostrar assim. 3 anos de experiência de .NET, 2 dias. Porque ela vai ficar gravada, né? Porque se for acompanhar aqui. Script case, 2 horas. Do lado de cá eu vou colocar os opcionais do veículo. Do lado de cá aqui vai mostrar os detalhes do veículo, né? Do lado de cá eu vou colocar aqui os opcionais que ele tem. Um ponto aqui colocaram, né? Esse app fica disponível na Play Store da Apple Store. O que ele está criando aqui é uma aplicação web, mas essa mesma velocidade você tem para criar um aplicativo mobile, tá? Na semana, e essa semana que vai ser especial também por isso, na quinta-feira, né? Assim, já está marcado, a gente vai ter uma live sobre mobile. Então, a aplicação que o Dairon está construindo aqui é uma aplicação web, ou seja, aquela para rodar no navegador, no browser, no Safari, no Chrome, no Firefox, enfim, né? Mas essa mesma velocidade de construção também é a mesma velocidade de construção para criar um aplicativo mobile, tá? Ou seja, daí um aplicativo que você consegue colocar lá na App Store, né, da Apple ou da Google Store, né? É muito rápido aí que me avisa, né? Não, o objetivo até tá indo. O objetivo é mais o pessoal ir vendo, né? Criação e tal. Se tu quiser, assim, quando eu paro aqui, se tu quiser, tipo, ir dando, né? Ó, vou mudar a cor e falando, assim, né? Quando eu. Tá. Beleza. Então aqui eu estou fazendo aqui os opcionais, coloquei um ícone para mostrar aqui no visual se ele tem ar-condicionado ou se ele não tem. A condição para mostrar é se o ar-condicionado foi ticado na hora de cadastrar o veículo, né? Então, isso aqui tá beleza. Vou puxar aqui até um negritozinho. Beleza. E isso aqui vai mostrar se tem ar-condicionado ou não. Eu vou copiar esse container aqui, vou colocar por aqui para vidro elétrico, direção, airbag, alarme e ABS. Vidro elétrico, direção hidráulica, airbag, alarme, ABS. Beleza. Então agora vamos montar aqui as condições. Vidro elétrico a gente vai verificar. Pode falar. Ó, o Carlos aqui, né? 30 anos de COBOL, uns 10 anos em PHP raiz. Levaria 2 semanas para fazer em PHP e MySQL. Né? Legal. Aqui eu estou alterando a condição de todos os ifs, né? Todos os ifs de tela aqui, para mostrar exatamente o que esse carro vai ter de disponível ou não. E aqui tem uma situação que é o seguinte: a gente vai permitir cadastrar na aplicação. A gente vai permitir, deixa eu só arrumar a nossa imagem aqui, para receber a imagem do veículo. Por default, se não tiver imagem, eu vou utilizar essa imagem aqui, produto sem imagem. Beleza. Se o veículo não tiver uma imagem, ele vai aparecer aquele produto sem imagem. Aqui, como a gente vai permitir cadastrar moto, né, então não faz sentido a gente mostrar se a moto tem ar-condicionado, porque é óbvio que ela não vai ter, né, a não ser que seja uma moto futura aí, mas por enquanto a moto não tem ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica. Então esses campos aqui, ó, de ar-condicionado até airbag, eu vou selecionar eles e vou adicionar numa condição, certo? E essa condição é o seguinte: esses campos vão ficar no lado true, aqui
aqui do nosso if, condição verdadeira. E essas informações, elas só vão aparecer se o nosso veículo, se a categoria for diferente de... Vamos pegar aqui a categoria moto. Se a categoria for diferente de moto, a gente mostra essas informações e as de baixo não vão ter condições. As de baixo, moto tem alarme e moto pode ter ABS. Então, nesse caso aqui de exemplo, né? Então, essas de baixo não vão ter condições, vão aparecer para todos os tipos de veículo. E esses de cima eu coloquei aqui na condição true somente aparecer se o tipo desse veículo, se a categoria desse veículo for diferente de moto. Se for moto, ele vai mostrar esse campo em branco. Então, ele vai esconder esses opcionais aqui e vai mostrar só alarme ou ABS. Beleza? Então, essa tela aqui, a gente precisa fazer também um botãozinho aqui de oferta. Vamos colocar aqui, ó. Fazer oferta. Para esse campo aqui, a gente vai fazer deixa eu criar aqui uma variável. A gente vai fazer um pop-up, né? Mostrar pop-up. Uma coisa que às vezes surge aqui, né? Tem gente que, mas então, pô, é uma super plataforma, então eu quero me profissionalizar, eu quero trabalhar para uma outra empresa com a OutSystems, daí eu tenho que pagar a licença dela, eu como programador? Não, a licença da OutSystems, tá? Ela é paga pelos clientes da plataforma, então as empresas, né, as seguradoras, os bancos, as indústrias, enfim, então você como programador, você entra lá e trabalha, né, em cima da licença do cliente, da mesma forma que você, por exemplo, você vai trabalhar num projeto para, não sei, para empresa de energia elétrica lá. Você não entra lá e paga o servidor você não vai pagar o SQL Server que o cara tem lá no projeto que você vai trabalhar, né? Então, a plataforma tem esse mesmo conceito. O programador, ele não tem custo com a plataforma. Então, ele não tem que pagar para trabalhar para uma empresa. Tem gente que pensa assim, eu ganho... Isso já acontece muito. Às vezes o pessoal vê, né? Entra no site da OutSystems e vê assim, mas custa não sei quantos mil lá por ano, não sei o quê. E pensa assim, poxa, mas então eu como programador eu tenho que pagar isso aqui para ter essa velocidade? Não, tá? A grande oportunidade que a gente traz aqui é trabalhar para empresas de consultoria, como a minha empresa ou outras empresas que tem aí no mundo todo, ou trabalhar para um cliente final, né? E em ambos os casos, tá? A licença é do cliente final lá. Tá? Então, você trabalha sempre em cima da licença de um cliente. Tá? Então, o programador ele não tem que pagar a ferramenta para ter essa produtividade. Tá? Rafa, mas o projeto freelancer, eu quero fazer um pequeno projeto e por aí vai, é uma coisa, né, para uso próprio. Tá aqui o ambiente de estudos. O ambiente de estudos que vocês criaram na Semana do Programador CETIS, tá? Ele não é do Rafa. Ele é de vocês. Né? Então, assim, não tem o ambiente de estudos, inclusive, né, para quem continua depois na academia, né, é exatamente do ponto de partida da aula 3 que você segue, né, para os outros módulos, para dentro da academia completa. Então, o ambiente de estudos, ele é seu. E se você entrar no site da OutSystems, ele diz, é seu, gratuito para sempre. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Que eu vi que algumas pessoas ali comentaram, mas tem que pagar não sei quanto para ter a ferramenta. Não. Você, como programador, para você trabalhar no que eu entendo que é a maior oportunidade, que é trabalhar para empresas que têm a plataforma, tá? Você não paga nada. E nenhuma empresa vai te cobrar, né, um pedaço da licença para você trabalhar para ela. Tá? Então, isso é uma informação bem importante, porque tem gente que às vezes confunde, tipo, mas eu só vou ter essa velocidade se eu como programador, licenciar ela, tá? Então, as duas verticais aqui, amanhã a gente fala também um pouquinho na aula número 2 sobre mercado de trabalho, tá? Mas as duas linhas aqui, tá? A grande oportunidade que eu vejo, tá? Aqui trabalhar para empresas que têm a plataforma. E nesse caso aí, é a empresa que tem o licenciamento. Então, você não tem, né? O estúdio que você usou na Semana do Programador 7x, tá? Que você se conectou no seu ambiente de estudos, quando você conseguiu o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade, seu primeiro projeto, você só vai desconectar do teu ambiente de estudos e vai se conectar no ambiente do cliente, tá? Então, é assim. O Dairon, inclusive, ele trabalha em projetos nossos e o estúdio que ele está usando aqui para fazer a demonstração, a única diferença daqui para o outro é que ele se conecta do ambiente e conecta em outro.
E daí lá naquele outro ambiente ele tem acessos diferentes, tem aplicações diferentes que ele vai usar, coisas construídas diferentes, tá? Mas o estúdio, tá? Ele não tem custo, né? Ele não tem custo para você como programador. Exatamente. Vou só dar uma breve explicação bem rápida do que eu fiz aqui agora. Criei um pop-up aqui para a gente fazer a oferta, né? Vai ter os campos aqui, que foram os campos que a gente colocou na tabela, que é para a pessoa colocar o nome, telefone, e-mail, valor e descrição. E quando ele clicar em enviar oferta, primeiro a gente verifica se todos os campos estão preenchidos, porque a gente deixou esses campos como mandatório, tá vendo aqui, ó? Obrigatório. Todos eles estão como obrigatório. Esse último aqui eu esqueci, porque eu troquei ele por um text area, mas eu vou deixar ele obrigatório também. E aqui eu preencho o ID do veículo para a gente... O usuário, quando ele for fazer uma oferta, ele não vai precisar selecionar o veículo que ele está fazendo a oferta. Se ele está na tela de um Corolla, ele vai fazer a oferta para um Corolla. Então a plataforma vai preencher automaticamente o ID desse veículo na nossa oferta. A gente vai criar a oferta com os campos que a pessoa preencheu. Eu vou dar uma mensagem de oferta enviada. Aqui embaixo eu criei uma variável também, porque aqui eu tinha criado uma variável local para o usuário preencher os campos. E aqui eu copiei essa variável local para dentro da ação e coloquei um vazio, porque essa variável aqui de dentro sempre vai estar vazio, tá? Sempre vai estar vazia. Então o que eu fiz aqui? A nossa variável oferta padrão, que é onde a pessoa está preenchendo, vai receber a nossa variável vazia. Então ela faz com que limpe os campos. Quando a pessoa enviar uma oferta, se ela abrir o pop-up de novo, os campos vão estar vazios, né? Só se ela enviar uma oferta. Se ela só escrever e cancelar, e ela abrir o pop-up, vai estar lá o que ela escreveu. Mas depois de enviar a oferta, a gente vai limpar todos esses campos aqui. E depois eu executei de novo a ação de mostrar pop-up, que é para fechar o pop-up assim que a pessoa envia essa oferta. Tá? A ação de fazer oferta aqui de fora e a ação cancelar também fazem a mesma ação, que é mostrar pop-up, certo? Que é controlado por essa variável, mostrar pop-up aqui, a variável local. E aí ela recebe o valor de not dela mesma, que ela recebe o valor contrário. Né? Isso aqui, por enquanto, pode parecer um pouco esquisito, mas fique tranquilo que você vai aprender isso aqui. Enfim, essa aqui é bem básica, só para a pessoa poder enviar uma oferta. E eu vou colocar esse botão aqui dentro de uma condição que ele só vai aparecer, né? Ele vai estar no quadradinho true aqui do nosso if, e a condição é se o campo do veículo, o campo vendido, for igual a falso. Se ele não foi vendido, o botão oferta vai aparecer. Se não, ele vai sumir, porque a pessoa pode vir aqui e olhar um veículo que já foi vendido. Beleza? Eu acho que essa tela aqui está pronta. Se a gente esqueceu alguma coisa, podemos voltar aqui depois. Ó, já agora, vou avisar, vou começar a deixar meu microfone mudo aqui, porque como já deu 8 e pouco, vai começar a fazer obra aqui no prédio, já é o horário que eles fazem as obras, então vai ter furadeira e bate aí, eu vou desligando o microfone aqui, tá? Só para avisar. Vou criar aqui uma página agora para a gente cadastrar ou editar esses veículos, né? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um texto novo veículo. Vou colocar um parâmetro de entrada para ele receber qual é o veículo que a gente vai editar, porque essa página ela tanto vai cadastrar como editar. Então, vai receber o veículo ID. Vou colocar esse nome aqui em uma condição. Ele só vai aparecer novo veículo se o parâmetro de entrada for igual a nulo. Quer dizer que a gente está cadastrando um veículo, que a gente não está trazendo o identificador desse veículo aqui para dentro. No false, caso não seja nulo, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma consulta desse veículo. Se eu puxo o parâmetro de entrada para dentro da consulta, ele já traz filtrado, tá? Isso aqui é um atalhozinho que muita gente não sabe. Então eu trouxe a consulta do veículo. Caso o veículo não seja novo, né? Se a gente for editar um veículo que a gente já cadastrou, eu vou mostrar o nome desse veículo aqui, beleza? Junto com essa consulta do veículo, eu vou trazer a imagem e eu vou trazer os opcionais. Tá fazendo agora o join, né? Ou seja, você está fazendo cruzamento de tabelas para você trazer as tabelas relacionadas, né? E aí dá para fazer, né? Com e sem, lado esquerdo, left join, right join. Então você tem o cross, você tem todas as opções ali de novo. E mais uma vez,
Dá para fazer a escrita low code e dá para também escrever tudo isso daqui também em código mais raiz, né? Código escreve tudo. Beleza. Aqui eu vou colocar um container. Vou puxar um card aqui para dentro para a gente deixar um pouco melhor visual. Aqui eu vou colocar um formulário. E dentro do formulário eu vou puxar nossa consulta, que ele vai criar todos os campos para a gente aqui. Beleza. Tá. No topo aqui, vamos fazer o seguinte. No topo eu vou colocar um container e vou puxar o upload para a gente subir a imagem desse veículo. Ele vai aceitar a imagem. Eu vou colocar aqui a imagem e o nome do arquivo. Deixa eu ver esse tamanho aqui. Beleza, aqui vai aparecer a imagem que a pessoa selecionar. Vou criar a imagem. Uma pergunta que veio aqui, né? Boa noite, Rafa. Pode criar uma app no OutSystems com HTML e CSS já existente? O que vai acontecer? Ela não tem um importador de HTML, né? A parte de HTML você vai conseguir ver o que é um para o outro e recriando ela na plataforma. Mas o CSS, grande parte dá para você copiar e colar direto dentro da plataforma, tá? Então, assim, ela não tem um importador, até porque o objetivo dela não é esse, mas o CSS, porque o HTML ele é mais estrutural, mas o CSS, tá? Você pode copiar ele de um lugar para o outro e aproveitar dentro da plataforma. Estou organizando aqui só os inputs. Isso aqui daria para criar com o automatizador da plataforma, tá, pessoal? Mas aqui eu vou criar isso aqui na mão só para ficar diferente visualmente. Só organizando os inputs, os containers de cada input, para ficar mais ou menos assim. Esse vendido aqui eu vou diminuir para 2 colunas, e aqui em cima o modelo eu já diminui ele para 10 colunas. Eu vou pegar esse vendido aqui e vou puxar ele para cá. Então ele vai ficar aqui. Eu vou alinhar esse aqui ao centro. Esse checkbox, eu posso usar um outro elemento aqui no lugar dele, que é esse switch. Então eu vou alterar o checkbox por switch. Que mais bonitinho, né? Ele vai comandar o vendido. Esse checkbox a gente pode deletar. O label estava atribuído ao checkbox e agora a gente vai atribuir ele ao switch. Pronto. Beleza. Aqui, todos esses opcionais eu vou diminuir para 2 colunas. Vai ficar um ao lado do outro. Beleza. Esse campo de nome do arquivo aqui eu vou deletar, porque o nome do arquivo ele vai ficar atrelado à imagem. Aqui esse ABS caiu para baixo, porque o container do ar-condicionado está com uma margem lateral de automática. Vou tirar. Pronto. Aqui ele está dando uma quebra de linha, mas na página lá, porque a minha resolução está um pouco exprimida aqui, mas na página vai ficar ok. Todos esses campos aqui, de opcionais, que vai daqui até aqui. Esses aqui eu vou adicionar em outro container, e vou alinhar eles ao centro. Esse de save, vou alinhar ao centro também, e vou dar uma margem para cima aqui. 20 pixels, melhor. 20 pixels. Salvar, esse aqui vai ser o botão de salvar. Eu vou colocar um botão de cancelar. Esse botão de cancelar, caso a pessoa queira cancelar a edição ou a criação, ele vai retornar lá para a tela home. O botão de salvar
Vou dar 2 cliques aqui para abrir uma ação nova. Já eu volto aqui para ajustar isso aqui. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema da tela para visualizar os detalhes do veículo, que é ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica e airbag. Eu vou colocar eles dentro de uma condição e eles só vão aparecer se o nosso veículo da nossa consulta, né, se a categoria dele for diferente de moto. Vou responder uma pergunta ali, tá? Essas tabelas que ela cria aqui nativamente, né, desse modelo mais padrão dela, tá? São tabelas relacionais, ali é NoSQL, né, que ele falou. Então são tabelas mais tradicionais lá com SQL, com banco relacional mesmo, um banco relacional, aí que eu queria chegar. Mas ela também integra você consegue construir projetos com NoSQL com ela também, tá? Então ela tem extensibilidade, tem componentes também para você trabalhar com NoSQL. Beleza. Na nossa ação de salvar aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou puxar diretamente da base de dados as ações de criar do veículo, porque que a gente tem que criar a imagem e criar os opcionais. Poderia fazer isso? Poderia puxar as ações de criar direto aqui nesse fluxo. Mas eu vou encapsular isso em uma ação de servidor, certo? Aqui na aba lógica eu vou criar uma nova server action. E essa nova server action vai ser o seguinte. Veículo, eu vou por aqui criar ou atualizar. Aqui são uma coisa legal, né? Para quem isso vai colar muito mais com quem já é de programação, né? As preocupações que a gente tem de arquitetura, orientação a objetos, né? Assim, cara, as nomenclaturas, padrões, arquitetura, divisões, né? Os domínios em si, você também transporta para dentro da plataforma. Então, apesar que o Dairon está criando aqui tudo numa aplicação só, ele pode fazer a divisão de dados, de camadas, né? Dados, você tem a tua camada de regra de negócio, você tem a tua camada visual. Então, apesar de ele estar criando tudo num lugar só, é possível e você consegue criar também as coisas bem separadas, né? Então, isso vai fazer muito mais sentido para quem trabalha já com programação, para quem já vem de bagagem de programação, mas também é para deixar claro que o fato de ser low code, ele não vai gerar ele não vai te gerar tipo não vai te deixar refém de não poder aplicar boas práticas de arquitetura, tá? Então, o fato de você ter low code, tá? No caso de OutSystems, pelo menos, você consegue, que é a tecnologia que a gente usa, né? Você consegue ter as preocupações de arquitetura também. E os grandes projetos são assim mesmo. Você tem a divisão, né? Dados, o core, o web, componentes reutilizáveis, serviços, né? Então, dá para transportar tudo para aí. Aqui ele está fazendo uma versão, né? Para ter tudo em um lugar só, mas dá para fazer uma separação por camada também, sem perder velocidade. Tá. Aqui, o que eu fiz? Eu puxei a primeira ação de criar o veículo, porque para criar a imagem e os opcionais, eu preciso do identificador do veículo, eu preciso que ele já exista, né? Porque, como é relacionamento 1 para 1, o identificador da nossa tabela de veículos opcionais e o identificador do nosso veículo imagem, ele necessita que eu sete, né, eu diga para ele qual que é o identificador do veículo para a gente criar esse registro. Então, primeiro eu tenho que criar o veículo. Essa ação de create veículo aqui, ó, ela me retorna o identificador, tá? E aí eu vou passando através do assign aqui, eu vou passando aqui no caso desse aqui, ó, eu vou para o veículo imagem, eu vou passar o identificador que o creator update retornou, o creator update veículo, né? Que isso eu vou trazer, essas informações eu vou trazer lá daquela ação. Então eu estou trazendo aqui, ó, os dados do veículo, os dados da imagem e os dados dos opcionais. Só que todos eles, se for um novo veículo no caso, eles vão trazer o veículo ID nulo, zerado, o veículo também. Então aqui a primeira ação eu vou criar esse ID, né, vou criar esse veículo na nossa base, ele vai gerar um ID e vai me devolver esse identificador. E aí eu vou setar esse veículo ID da imagem aqui, e aí eu crio a imagem. Depois eu seto o ID do veículo na tabela de veículo opcionais, aí eu crio ele, entendeu? Porque os registros de opcionais têm que pertencer ao veículo e a imagem ela tem que pertencer ao veículo também. Se eu fizer isso solto, sem setar o ID,
eu vou estar criando imagem na base de dados e não vou saber depois de que veículo é aquela imagem. Enfim. Uma pergunta que o pessoal fez é sobre armazenamento, né? A versão de Personal, né? Essa versão de estudos, ela tem cerca de 2 GB de espaço em base de dados, tá? Que já dá para fazer bastante coisa legal. Mas, então, falando da versão Personal, a versão que vocês estão utilizando na semana do programador, tem 2 GB de espaço em disco. Mas você consegue integrar com base de dados externa, então dá para estender também, né? E criar coisas além desses 2 GB que tem ali, tá? Numa versão corporativa, que de novo, né, eu repito aqui, trabalhar para alguém que já tem a plataforma lá, que eu acho que é a grande oportunidade, né? Uma versão corporativa, daí você vai trabalhar na licença do cliente, daí ele lá tem o storage dele, né, a base de dados dele do tamanho lá que está contratado. Tá? Tá, outra coisa, essa ação aqui de servidor, não estou fazendo nenhum tipo de validação, né? É aqui que a gente faria talvez umas validações de servidores. Estou fazendo aqui bem simples mesmo, para a gente acelerar o passo aqui. Para verificar, né? Para fazer até uma dupla verificação, às vezes, de eu vou inserir um campo com... Eu tenho um campo que tem 300 caracteres e eu estou inserindo uma coisa que tem 300 ou que tem 500? Vou tentar. Daí ele vai me dar erro. Então, camadas de segurança extra que podem ser colocadas. Então, esse encapsulamento que ele fez ali, essa casquinha que ele criou ali ao redor, né? Ele pode colocar as regras que ele quiser no começo e para tornar ele mais robusto, né? Mas ele fez só uma casquinha bem simples mesmo para mostrar o conceito. Eu posso tirar uma coisa que está lá no meio da tela e transformar ele numa coisa reaproveitável. E dentro dessa coisa reaproveitável, eu coloco o código que eu quiser e depois, isso vai me facilitar a manutenção, porque se eu mudar em um lugar, todos os que consomem ele vão ser beneficiados. Então, se eu tiver um bug numa ação específica, eu ajusto no lugar, toda a aplicação depois se beneficia da alteração num lugar só. Né? Isso aí. Então, beleza, essa ação aqui seria de salvar o veículo. Só verifica se o formulário está válido, mas eu nem coloquei aqui que os campos são obrigatórios aqui, né? Porque aqui é uma camada mais superficial, né? Se eu selecionar todos os campos aqui, isso aqui é uma camada de segurança mais superficial. Eles não estão como obrigatórios, mas eu posso passar eles como obrigatório. E aqui seria a verificação, a validação client-side, né? Então aqui seria a primeira validação. O formulário está válido, todos os campos que são obrigatórios eles estão preenchidos. Se não, eu posso dar uma mensagem, né? Falar assim, preencha todos os campos para salvar o veículo. Isso aqui é uma validação client-side, né? Uma validação mais superficial. E a validação de servidor seria feita dentro da ação de servidor, que seria nesse fluxo aqui. Então eu coloquei aqui como tudo para que o navegador, né, me obrigue a preencher esses campos aqui. E aí essa primeira validação aqui mais superficial vai fazer essa validação. E aí ele vai criar ou atualizar o veículo, né? Eu estou passando aqui para dentro. Essa aqui é essa ação que eu coloquei os panos de entrada aqui pedindo os dados do veículo, da imagem dos opcionais. E aqui nela aqui eu passei, ó, o veículo, a imagem e os opcionais que vão retornar da minha consulta. A consulta ela está alimentando esses campos. Então quando eu preencho esses campos, ele está armazenando temporariamente na própria consulta e eu pego e mando para dentro da ação para salvar, para armazenar no servidor. Beleza? Então se der um cancelar aqui, a gente vai voltar para a página home, e no final do botão salvar, a gente também é redirecionado para a página home. Ele vai me dar a mensagem de veículo salvo e vai me redirecionar para a página home. Essas 3 telas aqui, essa tela aqui, veículo editar, eu não vou deixar ela anônima, depois eu vou explicar aqui a questão de não deixar ela anônima. A página inicial, ela está anônima, e a página de veículo, ela também está anônima, beleza? Então, o usuário que não tiver autenticado no sistema, que não tiver logado, ele vai poder visualizar essas 2 páginas. No home aqui, ele vai ver os veículos cadastrados. Quando ele clicar em um veículo, ele vai vir aqui para ver os detalhes do veículo, sem poder alterar nada. Esse editar aqui já seria uma camada para quem ou tiver logado ou tiver uma role, né, uma permissão para isso, mas aí fica um pouco mais minucioso para explicar, né, Rafa? Não, tranquilo. Aqui em cadastrar veículo, eu vou redirecionar para a página de veículo editar,
e ele vai reclamar aqui porque no veículo editar eu pedi um parâmetro de entrada que é o identificador do veículo. Eu vou passar nulo, porque para cadastrar veículo eu não preciso de identificador. E para editar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou para a mesma tela, veículo editar, só que aqui eu vou passar o identificador corrente do veículo, que vem da minha consulta. Então, cada vez que eu clicar em editar veículo, o item que tiver, ele passa o identificador corrente, manda para dentro da tela e lá eu consigo editar esse veículo aqui. E agora, eu vou criar as páginas padrões aqui, que seria de marca. Isso aqui, puxando aqui, arrastando aqui para dentro, eu crio as telas com layout padrão da plataforma, né? Para mim poder criar a marca do carro, as marcas, né, dos carros. E cores, cor principal. E a de oferta, né? Vamos fazer aqui, fazer o teste também de oferta, para a gente visualizar as ofertas que forem criadas por algum usuário. Então aqui é o seguinte, por padrão a plataforma já vai trazer as páginas de listagem e as páginas de detalhe, né, de detail. Então aqui a lista de cor principal vai estar aqui. Eu não vou alterar esses labels aqui não, mas é só, se quiser deixar tudo certinho, olha, seria lista, né, aqui, por exemplo, ou lista de cor principal. Vou deixar só a cor principal mesmo. Aí aqui vai adicionar a cor principal, beleza? Na oferta eu vou fazer uma coisa diferente. Aqui são as ofertas. Eu vou remover esse botão de adicionar oferta, porque quem vai adicionar a oferta não é o usuário da aplicação, quem vai adicionar a oferta é o cliente final. Então ele não vai ter a opção de adicionar a oferta aqui por dentro, porque não faz nenhum sentido. E aqui na oferta detail, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar também o botão de salvar, porque o usuário não vai alterar essa oferta que vier do cliente final. Então vai ter só um botão aqui de voltar, por exemplo, né? Esse aqui eu vou alterar rapidinho, só para a gente fazer um teste. Descrição, eu vou colocar um text area aqui, só para ficar um pouquinho maior. Essa é a descrição. O pessoal fez um comentário aqui que foi, ele entrou em 2020 e em 3 anos já está assim, show, tá? De novo, é uma evolução constante, mas eu me arrisco a dizer aqui que 6 meses de academia, vamos chutar até para baixo, né? Mas uns 6 meses de academia, um ano, vou até exagerar, tá? Um ano, acho que ele já tinha metade dessa velocidade. Tá? Um ano de novo, não é do dia, não é do dia para a noite, né? Mas é uma crescente, né? Em relação a outras tecnologias, assim, para chegar nesse nível de produtividade, tipo, cara, é absurdo. Tem gente, aliás, muita gente tipo fica ali na praia, né? Não nada e não consegue vencer. Mas ela tá. É que tudo é mais acelerado. Tudo é mais acelerado na plataforma. Então isso é muito legal. Mas mesmo assim, pensando no pior cenário, né? 3 anos depois, para atingir essa velocidade, já é muito bom. Já é muito bom mesmo. Tá. Aqui vai ficar só a listagem de ofertas, e quando clicar no veículo, ele vai entrar aqui para essa tela. Eu deixei todos os campos desabilitados, porque o usuário da plataforma aqui ele não vai editar nada, ele só vai visualizar, né? Visualizar uma oferta. Assim que mais frente daria para colocar aqui, entrou em contato com o cliente, ou a oferta é válida, ou descarta a oferta, etc. Aqui está sendo bem simples mesmo. E eu acho que é isso. Vamos fazer só um outro detalhe aqui, o seguinte. Esse cadastrar veículos, eu vou fazer o seguinte, esse cadastrar veículos, eu vou colocar ele numa condição de que ele só vai aparecer se o GetUserID, que é o usuário logado, for diferente de no identifier. Por quê? Eu só vou dar permissão para cadastrar quem tiver logado na minha aplicação. Quem tiver só visualizando não vai conseguir cadastrar nem editar. Então isso aqui é uma regra bem simples de segurança, mas o ideal seria também colocar permissões, né? GetUserID diferente de no identifier. Se o usuário for diferente de nulo, né, quer dizer que tem um usuário logado, ele vai conseguir visualizar esses botões aqui. Agora, o de visualizar o veículo, ele vai conseguir entrar. Aqui, por cores, vou colocar só o nome que é o menu de cima. Aqui eu vou colocar ofertas. E esses carinhas aqui, vai ser o seguinte, eu vou adicionar eles em uma condição também, que também vai ser
Get User ID diferente de no Identifier. Só vai ver esses menus aqui em cima quem tiver logado na plataforma. Deixa eu só colocar aqui também uma margenzinha. Bom, eu vou publicar aqui para a gente visualizar. Outra coisa, né? O Dai não está trabalhando sozinho aqui nesse projeto, mas toda a parte depois de cada vez que ele clica em publicar, ele está subindo uma versão da plataforma, ele faz um versionamento dela lá. Depois na academia a gente fala isso em mais detalhe e tal, mas ele faz um versionamento dela. Então você tem a parte de controle de código, de versão de código aqui. E quando trabalha quando você programa em equipe, tá? O merge, como a gente chama, ou seja, né, a mesclagem de código ela é visual, tá? Então, assim, antes que alguém pergunte, né, ela tem o versionamento de código aqui já nela, nativo, não precisa instalar nada, né? Inclusive, o ambiente de estudos de vocês tem esse versionamento de código. E esse negócio de trabalhar em equipe, né, o merge, né, que se fala em inglês, né, M-E-R-G-E, que é a mesclagem, fazendo aqui uma tradução boba, né? A mesclagem de código, tá? Ela é visual, né? Então, também tem isso já direto na plataforma, não tem que recorrer a uma ferramenta de terceiro, né? É tudo aqui nela. Sim. Tá, então aqui a página inicial não tem o botão de cadastrar, né? E não tem nenhum veículo, a gente só consegue ver a página home. Eu vou fazer um login aqui, para a gente poder fazer o teste aqui na questão de cadastrar um veículo. Quando eu fiz o login, já apareceu aqui cadastrar veículos, e aqui já apareceu também as outras páginas, né? Então eu vou vir aqui em marcas, vamos cadastrar uma marca aqui. Adicionar marca, vou colocar aqui Toyota, salvar, cadastrar mais umas duas aqui, Chevrolet, quero dois, mas forte. De moto também. Beleza. Essas marcas já estão cadastradas na base de dados. Por exemplo, se eu vim aqui em Home agora e cadastrar veículos, aqui na nossa marca, eles já estão aqui. Tá vendo? Chevrolet, Ford, Honda e Toyota. Cor principal não tem nada, porque a gente não cadastrou. Vamos cadastrar agora. Então, eu vou cadastrar aqui cor, sei lá, azul. Branca. Preto. Cinza. E, sei lá, verde. Então, aqui em cadastrar veículos aqui, agora eu consigo ver as cores. Azul, branco, cinza, preto, verde. E vamos fazer o teste. Vamos adicionar aqui, sei lá, a Hilux. A Hilux antiga. Selecionei a imagem. Modelo. Vendido não está vendido, está disponível. Categoria picape. Combustível diesel. Cor cinza. Marca Toyota. Transmissão automática. Ano de fabricação, sei lá, 2008, ano modelo 2009. Quilometragem 185 mil. O preço, faço a minha ideia de quanto vale isso aqui, 110 mil. E os opcionais tem ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica e alarme. Só. Salvei. Salvei, vou ser jogado para a página inicial. E ele já vai carregar aqui. Ó, tem um bug aqui, que é o vendido. Ela não está vendida. Então, ela está disponível. Então, vamos ajustar isso aqui agora. Esse vendido aqui, eu não coloquei ele na condição para mostrar ou não. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse vendido, eu vou colocar ele em um if. E o vendido só vai aparecer se o veículo corrente
o veículo corrente tiver o atributo vendido como true. Se é vendido como true, vai aparecer esse vendido aqui. E vamos publicar. Então, nisso já é para assumir aquele vendido de lá, porque esse veículo está disponível. Beleza. Deixa eu vir para home aqui. Vou atualizar. Pronto. Um ajuste mais rápido que um foguete. Então, essa caminhonete está disponível. Pode falar. Uma pergunta que fizeram ali, né? Precisa sacar de front ou back para trabalhar com OutSystems? Ele fez front e back aqui. Então, ele criou front-end e back-end, mas para você é transparente, entendeu? Então, tudo que ele criou aqui pode ser a forma, o resultado final aqui, que é criado dessa forma visual, ele se traduz em front e back. Só que ele fez isso sem ter tela preta, sem ter que criar tipo código para se conectar à tabela de base de dados e listar e puxar e abrir transação e fazer query, e apontador e não sei o que, e lista, devolve, e o front, abrir o HTML, começar a criar. Então, ele criou front e back aqui na frente de todo mundo, só que sem a complexidade de ter que de fazer código, tela preta, né? Vou mostrar mais um aqui, branco. Marca Ford, transmissão manual aqui, 2018, 2009, avertagem 35 mil, preço 140. Por aqui são as 3 opcionais, salvar. Beleza, eu guardei aqui, clicando no anúncio, né, seria no anúncio do veículo. Ele já me mostra aqui o modelo, marca, categoria, combustível, cor, ano, quilometragem, preço e que está disponível. Tem ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, não tem airbag, tem alarme, não tem ABS. Eu vou cadastrar uma moto. Vou fazer uma oferta aqui, ó. Nome: João Silva. Telefone: isso aqui. E-mail: joão@teste.com. Valor, sei lá, qual que é o valor dela? Esqueci, acho que 110 mil, porque 90 mil. Gostaria de fazer uma oferta. Enviar uma oferta. Oferta enviada. Então, eu, como usuário do sistema logado, eu consigo vir aqui nas ofertas e aqui vai aparecer, ó, que a Hilux SRV recebeu uma oferta do João, telefone, e-mail, e aqui eu consigo visualizar. Eu desabilitei os campos aqui, mas ele vai carregar, ó, Hilux, nome, telefone, e-mail, valor e a oferta, certo? Eu vou cadastrar aqui uma moto. É o seguinte, os filtros, né? Carros. Não tem carro, não tem SUV, não tem moto, mas tem picape. Então a picape vai aparecer essas duas aqui. Se eu editar aqui, essa picape, por exemplo, vamos passar ela para vendido. Vou salvar. Ela já é para vir para o final da lista, marcado como vendido. Se eu filtrar por disponibilidade, disponível só tem essa, vendido só tem essa, né? Ou todas. E eu vou cadastrar uma moto aqui para a gente ver. Aqui está aparecendo todos os opcionais. Então, se eu cadastrar aqui, esse aqui. Vou pôr aqui, CD500X. Categoria moto. Quando eu selecionei a categoria moto, ó, já assumiu a parte de baixo aqui. Então, lembra que a condição é: mostre esses 4 primeiros opcionais se a categoria for diferente de moto. Carro é diferente de moto, picape é diferente de moto, SUV é diferente de moto. Moto não é diferente. Então, ele some e vai me aparecer só esses 2 opcionais. Né? Então, vou colocar aqui gasolina, cor verde, marca Honda, transmissão manual, fabricação 2012, modelo 2012 também, quilometragem 87 mil, e o valor, sei lá, 43 mil. Salvei. Ela está aqui. Na categoria moto, só ela vai aparecer. Na categoria picape vai aparecer as duas. Nas duas categorias não vai aparecer ninguém. E quando eu visualizar a moto,
esses dados aqui vão sumir, né? Isso aqui dá para fazer, tipo assim, só mostra aqui depois que terminar de carregar e tal. Apareceu de início ali, mas depois que terminou de carregar ele ajustou. Só está aparecendo alarme ou ABS, que no caso aqui tem os dois. E ela está disponível. E é isso aí, cara. Tá feito. Beleza, a gente ficou aí, deixa eu ver. Apesar que eu acho que já está mais que comprovado, né, a velocidade dela. E lembrando que o Dairon ainda fez com muitas partes explicando, pausando, esperando eu terminar de explicar, de complementar aqui, tá? Lembrando, né, que dentro de academia, de curso, né, não é essa velocidade aqui, né? Ou seja, aí é muito mais detalhado. Agora a gente vai arrastar aqui, a gente vai criar isso, botar nesse campo com tanto de dimensão. Aqui tem uma regra, eu vou navegar. Se der errado, você faz isso. Se der certo, você faz aquilo. Mesmo assim, ainda tem o suporte, a gente tem time de suporte, por aí vai. Mas aqui é mais para vocês verem assim, cara. O Dairon fazendo isso aqui na segunda marcha, vamos dizer, num carro de 6 marchas, tá? Fazendo na segunda marcha aqui, ainda assim é muito rápido. A gente terminou ela agora com cerca de 1 hora e 18 minutos, tá? Aí mais ou menos 1 hora e 18 minutos, desde o momento que o Dairon disse, comecei a aplicação. E aí aqui, né, de novo, agora eu vou deixar um tempinho aqui para o pessoal escrever essa aplicação completa que ele fez em 1 hora e 18 minutos, quanto tempo e em que tecnologia que vocês levariam aí, né? Só para a gente daí também caminhando para o desfecho aqui da live. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? A live vai ficar gravada depois aí. Mas isso aqui é coisa de dias, na maioria dos casos, às vezes até mais que uma semana para desenvolver tudo isso daqui que foi desenvolvido, tá? Então, velocidade vem daí, tá? É muito poderoso mesmo. E alguém, né, que começou em 2020, começou em 2020, exatamente, né, de onde vocês começaram aqui, numa semana do Programador 7x, tá? Então, muito legal. Até a gente falando aqui que levaria, né, levaria um mês, né, talvez. E, de novo, vai ter gente que vai desenvolver mais rápido, vai ter gente que vai desenvolver mais devagar, mas, assim, a velocidade é gritante, tá? É muita diferença mesmo, tá? Então, como já ficou uma live bem grande aqui, o objetivo dela está cumprido, né? Que é mostrar a mão na massa, né? De novo, não é aquele ultra acelerado, ou seja, o Dairon, um programador no dia a dia, programa ainda muito mais rápido que isso daqui, mas também a gente não fez no modo mastigado que a gente tem na academia, né? Do passo a passo mesmo no detalhe. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Dairon, se quiser se despedir aí, mandar um recado para o pessoal, fica à vontade, que daí a gente fecha aqui a nossa live, tá bom? É isso aí, cara. Comecei há 3 anos atrás. 3 anos atrás tomei essa decisão, né, de entrar. Não imaginava que ia estar aqui hoje, de forma alguma. Mas, assim, é a aposta, né? O Rafa, desde o começo, sempre falou essa frase que ele... Né, essa frase bem conhecida aqui dentro, porque deixa o jardim bonito que as borboletas aparecem. Isso aí, desde o início, eu ouvi. E, assim, cara, de verdade, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, praticamente. E, tipo assim, 3 anos e meio faz que eu tô lá desde julho, né? Desde julho de 2020. E, assim, sem palavras, tanto que eu evoluí nessa jornada. Tudo isso que eu desenvolvi aqui agora, desenvolvi muito acelerado, então, para quem não tem noção, não se preocupa que quando eu ensino cada vírgula que eu estou fazendo, cada detalhe, tudo que eu estou setando, da onde vem o dado, para onde vai, o que cada elemento faz, o que uma ação faz, o que um botão faz, quais as propriedades. Então, tipo assim, eu senti a dor do que o iniciante sente, né? Então, foi muito mais fácil para mim conseguir levar isso para fora, porque eu queria que, quando eu aprendi, eu tive uma facilidade um pouco maior, mas eu tive dificuldade. E tudo aquilo que eu senti dificuldade no início, eu queria ter um Dairon lá no começo para ensinar cada uma dessas vírgulas assim, entendeu? Então, cara, aposto, acho que não tem muito o que falar. E é isso aí. Queria agradecer a participação aí também. E tamo junto.
Beleza. Obrigado, gente. Gratidão aí pela participação de todos, tá? Abraço. Valeu!